Então, irmãos, nós vamos começar aqui com o significado da palavra autoridade. Olha, autoridade deriva da palavra autor ou do próprio autor. A autoridade de Deus deriva dele ser o próprio autor, o próprio criador do céu, da terra e também de todas as coisas. No grego, a palavra exousia, direito, privilégio, domínio territorial para reinar. Então, autoridade em grego é exousia, direito, privilégio, domínio territorial para reinar. Isso é muito importante ser entendido, porque muitas vezes se fala sobre autoridade e não se vincula a autoridade àquele que é a própria autoridade. Então, autoridade vem de autor, do Criador. E percebemos que a palavra em grego, eu não vou ficar falando muito ela para não ficar errando toda vez que eu falar, mas percebemos que quem tem autoridade tem o direito, o domínio territorial, o privilégio, o poder, o controle, o governo. E Deus é a própria autoridade. Muitas vezes, numa maneira religiosa, queremos falar em ter autoridade sobre alguma coisa ou sobre certa situação, mas queremos separar aquele que é a própria autoridade ou aquele que dá autoridade para nós do próprio Criador. Queremos ter autoridade sem o autor da autoridade. E isso é ineficaz e inoperante, que é o que a gente quer tratar aqui hoje em nome de Jesus. Na verdade, dentro desse assunto autoridade, a intenção é que a gente venha entender, desde a origem, tudo aquilo que o Senhor ele estabeleceu, ele fez, até chegar no local, no ambiente no qual ele agora conta com a sua igreja, ele coloca, ele disponibiliza isso a nós. Então a gente precisa, antes de falar da autoridade que está sobre a igreja, a gente precisa entender como que surgiu a origem, de onde vem, e como é que o irmão disso já mencionou. Então a palavra autoridade deriva do próprio autor, do próprio Deus. E a gente trouxe alguns versículos aqui dentro desse assunto, falando que Deus é um Deus de autoridade. Lá em 1 Crônicas 29, 11, 13 diz: ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu. Ó Senhor, este é o teu reino. Tu estás acima de tudo, riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo, poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos teu nome glorioso. E aqui em Romanos 11, 34, 36 diz: pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, são para ele. A ele seja toda a glória, para sempre. Amém. Amém? Então são versículos autoexplicativos mostrando como o nosso Deus, esse Deus, ele é um Deus grandioso, é um Deus poderoso. Ele é o próprio autor, ele é a própria autoridade. Então aqui são versículos que vão exaltar, vão engrandecer, mostrando como Deus ele é. E muitas das vezes o diabo ele joga situações, pensamentos no qual queremos diminuir Deus por uma circunstância, por uma situação. E isso totalmente tem que ser rejeitado e quebrado. Nós precisamos saber que esse Deus, que agora não é um Deus distante, porque agora ele é o nosso Pai. Ele é poderoso, ele é grandioso e ele é o nosso Pai. O seu Pai, ele é todo poderoso. O nosso Pai é todo poderoso. Amém? E aí, irmãos, é tão gostoso falar de Deus aqui, mais alguns versículos para mostrar um pouquinho só da imensidão do tamanho do Senhor. Porque a gente não consegue mensurar o tamanho de Deus. Tanto é que ele fala ali no versículo que o irmão Alessandro leu, de Romanos: quem conhece o suficiente que pode aconselhá-lo? Ele é o autor. Uma das características de Deus é a própria autoridade. É uma das suas próprias características. Das características pessoais do Senhor é a autoridade. Percebam, ele não pediu permissão para criar o céu. Ele não pediu permissão para criar as estrelas. Ele não pediu permissão para nos criar. Por quê? Porque ele é o início de tudo. Ele começou. Ele é o primeiro. E olha o que a palavra fala, a autoridade do autor da criação é conhecida até nas coisas que foram criadas por ele. Como diz no livro de Romanos, ali no capítulo 1,
porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpados. O que a palavra aqui está querendo dizer? Que tudo aquilo que Deus criou prova a sua existência, prova quem Ele é, prova que Ele é o Criador, prova que tudo surgiu dele, tudo iniciou dele. Então é o que ele está dizendo, desde as coisas, olha só, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, todo o seu eterno poder, a sua autoridade, a sua divindade, se entendem pelas coisas criadas. Nós conseguimos ver pela criação um pouco das características do Senhor. Quem Deus é, como Deus fez. E olha no Salmos 33, o Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Olha que extraordinário isso, irmãos. Nós estamos falando do nosso Pai, do Deus Criador. A palavra fala no livro de Isaías que Ele mede de extremidade a extremidade dos céus a palmos. Você já parou para pensar o tamanho dos céus? E o nosso Pai mede a palmos. Ele chama cada estrela pelo seu nome. Você sabia que uma estrela, ela é 100 milhões de vezes maior do que o nosso planeta Terra? Uma estrela. E existem trilhões, quadrilhões, quintalhões, sextalhões de estrelas no mundo. E Deus, Ele chama cada uma pelo seu nome. Isso é extraordinário, olha o tamanho do nosso Pai. O mundo inteiro tema o Senhor. Todos os habitantes da terra tremam diante dele, pois quando Ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. Ele ordenou e tudo veio a existir. Autoridade. Os planos do Senhor permanecem para sempre. Os seus propósitos jamais serão abalados. De eternidade a eternidade Ele é Deus. Aleluia. De eternidade a eternidade Ele é o Senhor. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Mas Ele revela aos seus filhos os seus propósitos. E nós estamos aqui para receber a revelação dos seus propósitos. E isso é grandioso demais, irmãos. Porque nós vemos muitas pessoas que ainda estão presos nas trevas, presos na cegueira do sistema desse mundo, que também já vamos entrar aqui. Mas nós, em algum momento da nossa vida, ouvimos falar dele, ouvimos falar da obra que ele realizou, e estamos aqui para ouvir mais sobre a grandeza desse Deus de autoridade, irmãos. E aí agora a gente entendendo essas características do nosso Deus, do nosso Pai, como Ele é grandioso, como Ele é poderoso, a gente dá continuidade aqui falando agora sobre da sua criação e especificamente da questão da criação do homem, né? Então o Deus Criador, depois de fazer a terra e tudo o que nele há, decide também fazer o homem. Então, como diz lá em Gênesis capítulo 1, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então esse versículo aqui é tremendo, é maravilhoso, porque mostra qual é o plano original de Deus. Adão não foi criado igual um animal, dos animais que tinham sido criados. Adão não foi feito da mesma maneira. Mas Deus, ele diz algo. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, se o homem foi feito, Adão foi feito à mesma imagem, à mesma semelhança, todo esse poder, toda essa autoridade que havia em Deus, que há em Deus, agora o homem também tem isso nele, porque a mesma natureza é a mesma imagem, o homem agora é divino, um ser pleno que foi feito com um propósito. O homem, ele é feito à imagem e semelhança de Deus, e isso contemplava também ter autoridade. O Criador deu a terra ao homem. Então Deus, ele criou a terra e agora ele cria o homem para governar a terra, para que ele fosse o governador, ter domínio sobre tudo, como vemos na continuação do versículo.
Então Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele faz o seguinte, depois ele continua falando, ó, e domine, repita comigo, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Adão, ele foi feito, o homem foi feito para ser o governador da terra. Ele tinha agora essa autoridade que Deus acabou de dar para ele, ó, e sobre toda a terra você vai dominar, você vai governar. Isso tem que ficar muito claro, muito entendido em nossos corações. Deus, ele não criou o homem e jogou simplesmente Adão de maneira aleatória, porque Deus não é um Deus de aleatório, Deus é um Deus de propósito. Então Deus, ele, como ele faz o homem a sua imagem, a sua semelhança, ele coloca agora Adão nesse lugar de autoridade, de governo. Adão, você vai governar, você vai colocar os nomes sobre cada animal, tudo agora está debaixo, você tem autoridade para mandar, você tem esse poder sobre qualquer ser criado. Adão estava num lugar de autoridade, governador da terra. Tinha essa autoridade que o próprio autor acabou de dar a ele, porque ele foi feito a mesma imagem e a mesma semelhança. Então o homem, ele governava, Adão, ele governava. Não havia, como nós vemos hoje, se um homem chegar perto, vamos dar um exemplo de um leão vai fazer o quê? Vai devorar o homem. Mas aqui, com a autoridade que Adão ele tinha do Senhor, ele governava, ele mandava, ele declarava com a sua boca. E algo acontecia, os animais obedeciam, porque ele tinha isso, porque ele era imagem e semelhança de maneira plena. E vocês percebem, irmãos, que a autoridade, ela está totalmente atrelada ao domínio e o governo. Não tem como eu dizer que eu sou uma autoridade em alguma área se eu não domino e eu não governo. Não tem como separar uma coisa da outra. Se eu sou uma autoridade, eu domino e eu governo, que foi o que Deus deu para Adão, o domínio, ele deu autoridade. Então ele dominava sobre tudo, e é assim que Deus quer que a igreja seja. Domine, venha dominar, venha governar em nome de Jesus Cristo. Tanto que a questão de colocar um nome é um exemplo, né? Foi uma autoridade recebida e ela teve uma prática. Agora você vai fazer isso, agora você vai colocar os nomes, você vai mostrando o quê? Que ele tinha governo para isso. Ele tinha essa autoridade para fazer isso. Como o Adilson mencionou, não era algo teórico, não era só algo que ficou entendido. Era algo estabelecido e estava totalmente ligado à identidade e também à natureza que Adão ele recebeu. Por essa natureza, por aquilo quem ele era, por ter a mesma imagem, a mesma semelhança de Deus, ele tinha essa autoridade. Então ele tinha uma identidade definida, ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele tinha recebido e ele praticava essa autoridade. Amém? E irmãos, pode passar se o irmão quiser, mas como é importante a gente entender esse assunto que está sendo colocado, a importância dele, porque percebam como é algo meio que ilógico para a nossa naturalidade. Adão tinha domínio sobre leão, irmãos, sobre os animais que hoje a gente olha e a gente não pode nem chegar perto. Deus mandou Adão dominar sobre peixes, sobre os animais silvestres. Deus deu tudo isso para ele. Hoje você vai conversar com o leão, como o irmão aqui falou? Não vai. Você domina sobre os peixes? Mas por que precisamos entender esse assunto? Porque lá na frente nós vamos entender que isso foi restaurado para nós. Mas percebam como era privilegiado. O Adão, ele era privilegiado. Lembra que uma das substituições da palavra autoridade é privilégio. Adão era privilegiado por ter autoridade e domínio na terra. E nós, irmãos, como igreja, somos privilegiados, irmãos. Isso vai ter que ficar muito claro durante todo o ensino sobre autoridade. Você que é um cristão de verdade, é um privilegiado por voltar a ser a imagem do nosso Senhor, né? Que é o governo entregue. Então aqui, Deus de autoridade, autor, entrega para Adão a autoridade e o governo sobre toda a terra, sobre todos os animais. Aí o que acontece? Porém, esse homem não foi fiel a Deus e acabou caindo na desobediência, no pecado, entregou todo o domínio a Satanás, que por sua vez se tornou o Deus com D minúsculo nesse mundo. Então Adão era o Deus desse mundo, dessa terra, irmãos.
E ele perde isso quando ele desobedece a Deus. E aí a gente vê aqui no versículo de Gênesis, nos versículos que a gente trouxe, que é um versículo conhecido por todo mundo. Quem já leu a Bíblia alguma vez, já leu esse versículo. Como o homem era a imagem de Deus, e ele caiu, e ele passou a ser a imagem de Satanás. A imagem do inimigo. A sua natureza caiu, e com essa natureza, toda a terra, os animais, tudo caiu, irmãos. Mas olha só, a perspicácia do diabo. Muitas vezes isso aqui eu quero deixar um parêntese aberto, acha que o diabo vai vir na forma de um dragão, na forma de mal, aquela coisa feroz, aquela coisa assustadora, e nós vamos ter que batalhar com ele. Eu vou ter que pegar uma arma e vou combater com um demônio. Olha como que Satanás fez o homem cair, com astúcia, irmãos. Uma das maiores armas do diabo é a astúcia. Cilada, ele trama cilada, ele planeja, ele é um estrategista. Olha só, Deus falou do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis, nem tocareis, porque senão tu vai morrer. Deus falou para Adão, nem toque no fruto, na árvore lá do conhecimento do bem e do mal, nem toque. Aí ele passou esse conhecimento para Eva, e o que o diabo fala para Eva? Não é bem assim. Não tem nada a ver, Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus, vão ter poder que Deus tem, a autoridade que Deus tem. Só que eles já tinham, irmãos. Percebam como o diabo é estrategista, e nós precisamos entender sobre como o nosso inimigo trabalha. Ele foi astuto, ele enganou Eva, mas a Eva caiu no engano porque quis, irmãos. Ela já tinha a imagem e semelhança do Senhor. Aí o que a palavra fala? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Só que é um ponto interessante. Essa árvore sempre esteve ali. Ela sempre via aquela árvore. Só que agora ela olhou com olhos do quê? Olhos orgulhosos, olhos de cobiça. Ela cobiçou algo que não era para ela. Ela podia acessar qualquer árvore do jardim, irmãos. Mas o inimigo foi astuto. Ele criou um plano para derrubar o homem. Ele não chegou e derrubou o homem. Ele não chegou e arrancou Adão do jardim do Éden. Ele chegou e trouxe um plano, uma estratégia, e convenceu Eva com palavras falsas, porque ela já era a imagem de Deus, e ela caiu. E ela caiu. E lá na frente a gente vai ver lá como que Jesus derrotou Satanás. Satanás tentou o mesmo plano, a mesma estratégia. Mas aqui nós queremos que os irmãos entendam como o governo que foi dado a Adão se perdeu. Se perdeu por uma bobiça, por um descuido. Eles descuidaram da palavra do Senhor. Deus deu uma palavra e eles não guardaram no seu coração. Aí a gente lê a palavra em Salmos: a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Nesse momento o salmista inspirado estava nos ensinando algo. Adão e Eva não guardaram no coração a palavra do Senhor. Por isso eles pecaram. Por isso se iniciou o quê? O reino do pecado e da morte. Foi exatamente nesse momento, irmãos. E quando a gente fala sobre esse assunto específico, né, nos mostra como é importante guardar aquilo que o Senhor ele fala, ele estabelece, e guardar o nosso coração. Nós sabemos, como vimos ali, Adão e depois Eva também, eles estavam num estado perfeito, eles estavam no melhor lugar que eles poderiam estar, mas acabaram não guardando o seu coração. E Satanás, né, como a palavra ela vai dizer, já havia tido uma rebelião nos céus, já tinha surgido nele, ainda quando era Lúcifer, esse orgulho em seu coração, e a mesma estratégia que agora ele vem usar contra o homem, ele vem trazer esse orgulho, vem colocar o homem, vem dizer para Eva que se ela comesse do fruto, ela seria maior do que Deus, ou igual a Deus, sendo que ele já tinha uma natureza semelhante à natureza de Deus. Tanto Adão, depois Eva, eles já estavam em uma natureza perfeita, em um melhor lugar possível, né, com autoridade, só que eles não guardaram, eles não zelaram esse lugar, o coração deles, através da palavra do Senhor, da ordem que o Senhor tinha dado. E aí, como o irmão Adilson mencionou, Satanás ele vem com uma astúcia, ele distorce, ele tira uma palavra de contexto, que não deixa de ser a mesma estratégia que ainda ele acaba usando nos dias de hoje, tirar uma palavra do contexto, falar que não é bem assim, aqui não vai ter um problema, isso aqui não vai dar nada, é só um detalhe.
Mas olha o que aconteceu. Aqui nós sabemos que a palavra não relata quanto tempo Adão e Eva eles governaram, eles ficaram nesse lugar pleno. Mas nós sabemos, como a palavra relata, que esse lugar foi tirado deles. Não que Deus tirou, não que Satanás tirou eles à força, mas eles mesmos não foram bons guardas desse lugar. Eles tinham um lugar, eles tinham uma missão, eles tinham uma responsabilidade. Tudo está interligado. Eles tinham uma identidade, mas também tinham uma responsabilidade. E eles não foram responsáveis. Trocaram tudo aquilo que tinham por uma palavra distorcida, por aquilo que Satanás joga no coração deles. E aí, como nós colocamos aqui, esse domínio ele foi entregue, porque essa posição foi entregue. Então agora há uma substituição, porque o homem ele não foi prudente, ele não vigiou esse lugar. Ele acaba traindo a Deus. Deus ele faz o homem perfeito, a mesma imagem, mesma semelhança, mas agora o homem, então, por descuido, por não estar atento, por não guardar a palavra em seu coração, acaba ouvindo o que Satanás fala e acaba, então, pecando contra Deus, né? E aí, nós continuando nesse assunto, diz assim, ó, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comesse tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então aqui Deus ele faz esse questionamento aqui a Adão, e Adão aqui diz, né, que estava temendo, estava com medo, estava nu, né? Então Deus fala, comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então aqui o homem perdeu o seu lugar, a sua natureza, seu governo. Então não é simplesmente só um lugar. Ele perde tudo, ó. Ele perde o seu lugar, ele perde a sua natureza e também perde o seu governo. E agora, por causa da desobediência, por causa do pecado, ele está totalmente ligado a Satanás. Ele deixa de ter uma imagem, uma semelhança igual a Deus e acaba agora tendo uma natureza e uma imagem igual a Satanás. O rebelde, pela rebeldia do homem. Então o homem ele perde o seu lugar, então Satanás ele derruba, ele usurpa o homem e o homem perde a sua identidade. O homem sem Cristo na vida é humilhado pela morte e pelas suas mazelas. Então hoje o homem que não tem Cristo, ele está totalmente ainda ligado a Satanás e à influência de Satanás. E nós vemos isso, como diz aqui em 1 Coríntios 15, diz assim, ó, a morte veio por um homem e todos morrem em Adão. E no versículo 43, nosso corpo é enterrado em desonra e é enterrado em fraqueza. Então olha o lugar que Deus preparou para Adão e agora olha onde Adão se encontrava. Não que tenha sido a vontade de Deus, mas o homem, por ter sido desobediente, agora está nessa condição. Está ali, ó, sendo enterrado em desonra. Agora o homem, ele morre. Agora o homem adoece. Agora o homem envelhece. O homem agora se torna um ser corruptível, que está debaixo do tempo e aquilo que o tempo faz na vida dele, porque a natureza dele foi mudada. Quando ele tinha uma natureza perfeita, imagem e semelhança de Deus, ele não envelhecia, ele não morria, ele tinha saúde plena. Mas agora ele sai desse lugar, ele cai desse lugar. Então assim entendemos a origem e a atuação da autoridade. A autoridade está que Satanás detém sobre quem não conhece a Cristo. Então, como nós mencionamos, nada foi por acaso. Houve uma estratégia de Satanás que conseguiu ali enganar o homem e ele então agora ele tira esse lugar que Deus preparou para Adão. Então agora no lugar de Adão está usufruindo, o homem está usufruindo desse lugar, agora Satanás estava. E nós sabemos pela passagem de anos e anos, milênios e milênios, como Satanás ele expandiu esse reino aqui. Através do pecado, por causa da morte, ele acaba agora expandindo isso. E isso gera várias e várias complicações para o homem. E Deus, na sua onipresença, onipotência, onisciência, agora ele vai criar um plano, ele cria um plano para isso ser agora resolvido. Amém? Irmãos, aqui, ó, entendemos a origem e a atuação da autoridade, ó. A autoridade que Satanás detém, irmãos, ele não detinha. Satanás ainda é uma autoridade sobre aqueles que não estão em Cristo, irmãos. Percebam como isso é algo muito sério, muito importante o que estamos dizendo. Se eu não estou na autoridade do meu Senhor, eu estou debaixo de outra autoridade. E é interessante a gente entender algo. Onde que o Satanás derrubou Adão e Eva? Adão e Eva, eles eram seres espirituais, irmãos. A palavra fala que Adão via Deus. Todo dia, no final do dia, Adão conversava com o Senhor.
Deus vinha até Adão. Aí, onde que Satanás atacou Eva, ela viu e a árvore foi agradável aos seus olhos. Levou para o campo dos sentidos. Aonde que o inimigo, irmãos, tem atacado a maioria dos cristãos? No campo dos sentidos, irmãos. As pessoas que não estão em Cristo, ele ataca de todas as maneiras. Os que estão em Cristo, irmão, quando você está em Cristo e entrega a sua vida para Jesus, seu espírito está redimido. Mas ele pode atacar a sua mente, irmãos. Ele pode atacar seus olhos, seus ouvidos. Por isso que a nossa mente tem que ser a mente de Cristo e ser inteiramente transformada, renovada pela palavra de Deus. Porque aquilo que eu falei, muitas vezes a gente acha que o diabo vai vir aquele bicho papão no meio da noite, eu vou lutar com ele ali até amanhecer. Não, irmãos, ele é sutil. Existem as batalhas espirituais, os ataques espirituais, não estou dizendo isso, mas ele é estrategista, irmãos. E não estou exaltando o nosso inimigo porque ele é derrotado. Nós vamos mostrar na palavra que ele foi derrotado, mas ele tem atuação ainda. E ele atua da mesma maneira, irmãos, de maneira estratégica para tentar nos roubar, assim como ele fez com Adão. Assim como ele fez com Eva, nos arrancar de um lugar e arrancar de nós a autoridade que nós recebemos e vamos estabelecer na nossa vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? O Filho Perfeito chegou. Lá no livro de Lucas, no capítulo 2, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Deus, pela sua misericórdia, por amor à humanidade caída, envia Jesus ao mundo, como diz a palavra em Gálatas, que vindo a plenitude dos tempos, ou o tempo de Deus, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher, veio debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei e para nos receber como filhos. Jesus veio na forma de um homem e para cumprimento de toda a justiça, ele foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista e também para receber o Espírito Santo, pois Jesus estava na forma humana. Então ele precisava da unção do Espírito Santo para iniciar o seu ministério terreno. A palavra ainda diz, lá no livro de Mateus, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Então Jesus, o plano perfeito de Deus qual foi? Enviar, Deus veio na forma de homem, nasceu de uma virgem, nascido de uma mulher, mas gerado por Deus, pelo próprio Espírito Santo. Ele nasce, ele cresce, ele passa todo o processo, olha lá, nasceu hoje o Salvador, ele nasceu como um bebê, cresceu como uma criança, adolescente, jovem, atingiu a fase adulta, foi até Rio Jordão, honrou o profeta em vigência que era João Batista, foi batizado em águas pelo João Batista e o que acontece? Vem o Espírito Santo sobre ele. E ali, a partir daquele momento, o mundo natural e o mundo espiritual passam a reconhecê-lo como o Filho de Deus, porque Deus fala dos céus. Esse é o meu Filho amado. E aqui começa, e nós vamos esboçar um pouquinho mais depois, o maior exemplo que nós temos que ter do que é ser um filho de Deus. Obviamente, Jesus perfeito, natureza de Deus já, então ele não pecou, mas nós, quando somos transformados em Cristo, passamos a ter a natureza de Deus. E Jesus nos ensina como vencer o pecado. Jesus nos ensina como vencer os males desse mundo. E percebam que junto com a identidade de Filho de Deus veio o que para Jesus? A autoridade. A partir desse momento, os demônios se submetem ao Senhor. A partir desse momento, ele começa a governar na terra, irmãos. Porque ele se torna filho, apesar que ele já nasceu filho de Deus, mas ele é ungido pelo Espírito Santo. E ele começa a reinar, ele começa a governar, porque agora ele vai enfrentar depois o inimigo e tomar de novo para ele a autoridade que o inimigo tem ainda na terra sobre aqueles que não têm o Senhor. Não é mesmo, irmão? E nós vemos aqui, então, como mencionei, né, nós vimos aqui, estamos vendo essa jornada do que aconteceu, vemos aquilo que então Satanás ele usurpou do homem. Então Deus, como Deus, ele é um Deus de graça, um Deus de amor, né? Ele faz tudo para o homem, coloca o homem no melhor lugar e o homem decide, né, pela desobediência, a desobedecê-lo, a virar as costas para ele. Mas esse Deus, ele é um Deus tão maravilhoso, tão gracioso, que então ele elabora um plano perfeito para resgatar o homem novamente, para tirar o homem daquela condição que ele estava, né, no pecado, na morte, no lodo,
para trazer novamente o homem para esse lugar de honra, que era o plano original dele. Deus, ele fez o homem para ser o governador da terra, esse era o plano de Deus. Deus não quer e não queria ver o homem naquela condição como imprestável, agora cheio de dores, mazelas, sofrimento. Então agora ele, sabendo que o homem não tinha condição em si próprio para sair desse lugar, Deus, pela sua graça, pelo seu amor, ele então estabelece um plano perfeito, que esse plano passaria agora pelo seu filho. E é interessante que Jesus, ele se faz homem, mas ele não vem na natureza de um homem caído, porque ele é gerado pelo Espírito Santo, ele já vem com a natureza de Deus. Né? Ele é nascido ali, ele vem, Deus usa a mulher, usa Maria para ele nascer, para ele vir ao mundo, mas ele chega já com a natureza do Espírito Santo. Ele não era um homem que estava com a natureza, a mesma natureza de Adão, a natureza caída, a natureza que estava totalmente debaixo da influência do diabo. Mas ele vem agora com a natureza de Deus, com o Espírito Santo. E ele vem, como o irmão Adilson mencionou, ele nasce sendo um bebê, mas mesmo bebê ele já era Senhor, ele já era Salvador. E esse bebê ele cresce, e aí na fase adulta, então ele vai até o Rio Jordão para ser batizado no Espírito Santo, e ele agora vai cumprir o seu ministério, a sua jornada para resgatar o homem, para trazer de novo ao homem a mesma imagem que Adão tinha, essa imagem de poder, de autoridade. É isso que nós temos que entender. Aquilo que foi perdido por Adão, Cristo agora ele realiza, ele vai realizar um plano para essa autoridade voltar em posse do homem, daquele que tem Cristo em sua vida. E aí, Cristo vai até o Rio Jordão e o Espírito Santo então conduz ele ao deserto. E agora vai haver um confronto do Filho de Deus que veio a este mundo com aquele ser por ter roubado de Adão, que era o Deus do mundo, do sistema. E aí, inevitavelmente, vai ver o quê? Um choque. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e lá o diabo se apresentou como dono, como Senhor, como Deus desse mundo. Né? E isso fica bem claro em Lucas 4, 5, 7, no que diz, ó, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Então o diabo estava mostrando tudo aquilo que ele tinha feito com esse domínio que ele tinha agora sobre o mundo. Ele estava mostrando, ó, Jesus, ó, olha o que eu estou fazendo com essa autoridade que eu tomei, que me deram. Né? Então ele mostra toda a glória dos reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória. E quando a palavra ali é poder, também está atrelada à autoridade. Dar-te-ei todo esse poder, essa autoridade e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Então, incrivelmente que pareça, Satanás aqui estava falando uma verdade, porque realmente foi entregue a eles. Adão e Eva, devido ao pecado, entregou esse lugar, esse poder, essa autoridade a ele. Então ele estava dizendo isso a Jesus, ó. E dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Até ontem o pastor mencionou, né, que adoração não é cantar uma música, porque o diabo aqui não pediu para Jesus cantar uma música. Mas o que o diabo queria que Jesus fizesse? Que Jesus se prostrasse diante a ele. Que Jesus reconhecesse que ele era o ser de autoridade, que era o ser de poder, que ele era Senhor, é isso que o diabo queria. Mas Jesus, sabendo quem ele é, sabendo o lugar dele, o poder dele, sabendo que ele é filho de Deus, ele jamais iria fazer isso. Então, continuando, não, Jesus não o contestou, referente a essa frase, porque a mim me foi entregue. Isso não foi contestado, porque Jesus sabia que era uma verdade. Né? Então, não desmentiu, porque Satanás estava falando um fato. Realmente, o primeiro homem, Adão, que não foi fiel a Deus, entregou. Adão entregou. Ele fez isso, entregou. Ele não valorizou o lugar que ele estava, a imagem que ele tinha, o poder que estava sobre ele. Então, ele entregou isso a Satanás. Entregou a ele todo o governo, a autoridade e domínio sobre o mundo. Então, olha como isso é algo muito grave, né? Porque não foi algo aleatório, Satanás veio e tinha todo o poder, não. Ele foi entregue a ele, né? Pelo plano que ele estabeleceu, foi entregue. Mas Jesus agora ele chega e esse confronto era inevitável, né? E nós vemos aqui Satanás falando, ó, eu dou a quem quero. E nós vemos, né, no sistema do mundo ainda, isso é muito, principalmente se a gente for falar em questão de música, cantores, fica muito evidente
questão de simbologia, como Satanás ele trabalha, mas a gente não quer entrar dentro disso, mas só para ficar bem claro, né, para frisar que Satanás ele está falando aqui um fato. Eu dou a quem eu quero porque foi me dado, alguém me deu. Eu criei um plano e consegui, esse meu plano foi perfeito, eu consegui fazer isso. Na verdade só não foi perfeito porque pela falta de inteligência de Satanás, e glória a Deus por isso, Deus já estava à frente dele criando sim um plano perfeito, né? Mas aqui ele está falando no momento um fato, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. E aí continuando ainda esse assunto, e Deus ele é tão superior ao inimigo, irmãos, que no momento da queda de Adão, Deus já tinha o plano preparado. Deus já tinha o plano preparado para restaurar o homem. Então o diabo oferece os reinos, a glória, as riquezas desse mundo na condição de receber a adoração de Jesus. Aqui fica muito evidente, irmãos, o plano e o desejo do nosso adversário. Ele quer ser adorado. E a adoração, como já foi mencionado aqui, não é apenas música. Quando que eu adoro o meu inimigo, irmãos? Quando eu coloco qualquer coisa acima do Senhor na minha vida. Eu estou adorando o inimigo. Eu estou idolatrando algo, eu estou adorando o meu inimigo, irmãos. Porque ele se utiliza disso. Ele criou um sistema, como a gente vai ver aqui, ele criou o reino da morte, olha só. Jesus, sendo quem ele é, sabendo a sua identidade, mesmo estando na condição humana, mas sendo filho de Deus, repreendeu Satanás. Como a palavra fala em Lucas 4, versículo 8, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então o diabo se ausenta e os anjos chegam e servem Jesus. Então o diabo queria o quê? Queria testar Jesus, irmãos. Percebam que ele usou a mesma estratégia que usou com Eva. Se você se lançar daqui, os anjos vão te suster. Você já está 40 dias de jejum, mande que essas pedras se transformem em pão. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor. Então por isso que eu digo que Jesus ele é o maior exemplo do que é ser um filho de Deus para nós. Nós precisamos ler os evangelhos e buscar entender como o nosso exemplo viveu, irmãos. Ele venceu o inimigo usando a palavra. Ele venceu o inimigo usando a palavra. Quando os demônios vinham até Jesus, o que tinha? O que eles encontravam? Um filho posicionado. Um filho sabendo sua identidade, sabendo quem era seu pai e posicionado na autoridade que vem junto com a identidade, irmãos. E é isso que o Senhor está nos chamando a despertar, para nós entendermos a nossa identidade e vivermos essa autoridade. Ó, uma observação. Satanás foi, antes da queda, Lúcifer, um querubim ungido, guardião da santidade de Deus e regente do louvor, mas se exaltou no seu coração e foi destituído e amaldiçoado. Ele conhece muito sobre hierarquia, autoridade, poder, palavra e domínio. Quem não busca, isso aqui é interessante, ó. Quem não busca e não recebe o ensino da palavra do Senhor é totalmente suscetível aos enganos e táticas articuladas para privar o crente de reinar em Cristo. Então aqui um pouquinho da identidade do nosso adversário. Ele era um anjo. Olha o que a palavra fala. Olha o que nós trouxemos aqui de conhecimento para vocês. Ele era um querubim ungido. Ele estava muito próximo da glória de Deus. Ele estava muito perto do Senhor. Muito perto mesmo. Ele viu Deus em toda a sua glória. Ele aprendeu observando sobre táticas de guerra, estratégias de hierarquia, irmãos. Ele aprendeu sobre o poder da palavra, porque ele viu Deus criar tudo pela sua palavra. Ele sabe o poder que tem a palavra falada, a palavra liberada com fé. Porque Deus criou tudo pela sua palavra de fé. Deus tem fé, irmãos. Então ele sabe o poder que tem quando você se posiciona e libera a palavra com fé. Ele sabe das estratégias, irmãos. Ele entende de hierarquia, ele montou um reino caído, um reino das trevas, que o nosso Senhor destronou, mas ele montou, irmãos, o reino da morte. Ele tem esse reino ainda operando naqueles que não estão na luz, naqueles que não estão no Senhor. Só que Jesus nos ensina claramente como colocarmos o nosso adversário no seu devido lugar, com a palavra, usando as armas de justiça que o Senhor nos deu, usando a armadura
E percebam como é maravilhoso, irmãos. Satanás ele veio tentar Jesus e Jesus mostrou como é possível vencer o nosso adversário. Enquanto o irmão estava falando, eu estava aqui me recordando do povo de Israel, quando Acabe, o rei daquela nação, no seu reinado, não exerceu a sua autoridade de rei e ele foi roubado. Satanás ali se introduziu através de Jezabel e colocou a adoração a ídolos em Israel. Baal, Azerá, trouxe sacerdotes que ela mesma sustentava. Percebam que quando eu não ocupo o meu lugar de autoridade, outro ocupa no meu lugar. Se eu não me posiciono onde o Senhor me chamou para estar, outro vai se posicionar e vai tomar o meu lugar. E foi o que aconteceu. Jezabel ocupou o lugar de Acabe, irmãos. Quem mandava naquele reino não era o rei. Eram os demônios que agiam através de Jezabel. Até que Deus levanta Elias e desafia esses profetas, e os irmãos conhecem a história. Mas o que estava acontecendo ali? Deus estava mostrando para aquele povo que não era ele o Senhor daquele povo. Que o Senhor daquele povo era Baal, era Azerá, que a gente sabe que são entidades malignas, entidades demoníacas. E o que nós pegamos de aprendizado com isso? Se o Senhor não é o Senhor da minha vida, e eu não vivo no lugar que Ele me chamou para estar, outro Senhor eu tenho sobre mim. Se Jesus Cristo não ocupa a posição de meu Senhor, e eu vivo no lugar que Cristo me chamou para viver, outro é meu Senhor e outra pessoa está roubando o meu lugar. Por isso esse ensinamento para a igreja, porque cada membro precisa ocupar o seu lugar, irmãos. Temos trazido até aqui sobre membros da igreja, o que é o corpo, o que é ter comunhão com Deus, o que é autoridade. Olha o que nós estamos aprendendo até esse momento. O homem tinha total autoridade sobre a terra. Ele governava sobre os animais, ele governava sobre tudo. Foi roubado, o diabo criou um império, mas Jesus vem e nos ensina como nos estabelecer na identidade que recebemos, irmãos. Você, quando crê e entrega a sua vida para Cristo, você recebe uma identidade de filho de Deus, que é acompanhado com a autoridade. Isso tem que ficar claro para nós. Eu tenho autoridade quando eu entendo a minha identidade de filho. Eu sou levado para outro lugar. O sistema que o diabo governa não me governa mais. Eu sou removido do reino das trevas e sou colocado no reino de Deus, no reino do Filho do seu amor. Eu sou removido do domínio do nosso inimigo. Ele não pode mais te dominar. Se você está em Cristo, o diabo não pode mais te dominar. E essa questão de identidade e autoridade é totalmente ligada, né? E a gente vê que Jesus lá, quando foi batizado no Rio Jordão, Deus fala, esse é meu filho amado, que tenho prazer. E aí quando Jesus ele é conduzido ao deserto, Satanás ele vai bem em cima dessa fala, se tu és o filho, se tu és o filho, trazendo um questionamento a essa identidade. Mas Jesus, como nós colocamos ali, em nenhum momento Jesus ele pensou, será que sou? Mas será? É mesmo, né? Se eu fosse eu não estaria aqui, se eu fosse não estaria passando por essa situação. Não, ele sabia quem ele era e também sabia a autoridade que havia, né? Então Jesus agora ele vem com esse novo padrão de ser filho de Deus, uma nova natureza, uma nova identidade, sabendo quem ele era, ele repreende Satanás. Ele repreende ele. Satanás ele vem trazer esse questionamento e Jesus repreende isso, que tem que ser bem claro. Nós precisamos saber o que recebemos por estar em Cristo Jesus, essa identidade de filho, e saber que nessa identidade de filho há uma autoridade. Há uma autoridade como filho de Deus. E muitas das vezes o diabo vai querer vir questionar, mas será? Mas é isso mesmo? E o que nós temos que fazer? Temos que ouvir ele? Não, nós temos que repreender. Temos que repreendê-lo e dizer, não, Satanás, aqui não, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Jesus me deu esse lugar, esse direito de ser feito filho de Deus. É um lugar que Deus ele concedeu ao homem. E agora nós precisamos tomar posse, saber quem somos e exercer esse lugar, essa autoridade. Então, como o irmão Adilson mencionou, Jesus ele é um exemplo de um filho de Deus que andou nessa terra e sempre sendo vencedor, sempre repreendendo as obras do diabo, anulando as obras do diabo. Isso tem que ficar bem claro para nós. E aí, né, vimos aqui o nascimento, vimos esse confronto, e agora nós vamos ver o objetivo da chegada de Cristo,
né, de estabelecer o reino de Deus e consumar agora essa obra perfeita na cruz. Então, é um plano perfeito. Então, Jesus segue o seu ministério com um objetivo muito claro: destronar, desautorizar, desarmar Satanás, dentro dos parâmetros da justiça de Deus, de forma legal. Aleluia. Deus, ele é um Deus que trabalha dentro, né, do princípio legal, dentro de uma legalidade. Deus não é Deus de acaso, não faz as coisas sem um princípio, não, de maneira legal, dentro da sua própria justiça. Deus estabeleceu esse plano, né, perfeito. Então, de maneira legal, Deus ele criou esse plano para destronar, desautorizar e desarmar Satanás. O diabo e os poderes desse mundo não compreenderam a sabedoria divina, tanto que a palavra fala em 1 Coríntios 2,8, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então o diabo, na sua limitação, pensou: poxa, eu estou vencendo. Não quisesse prostrar perante a mim no deserto? Agora eu te levei para a cruz, agora eu vou te matar. Esse era o pensamento de Satanás, mas ele não estava entendendo que, de alguma maneira ou outra, ele estava contribuindo para o plano perfeito de Deus. Por isso que aqui a palavra dizia, o qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. O diabo, não sabendo, de alguma forma, na sua cegueira, na sua obsessão de matar, porque ele é homicida, contribuiu para o plano perfeito de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Para o sacrifício perfeito de Deus em Cristo Jesus. Na cruz, em João 19:30, Jesus declarou: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado, do grego tetelestai, um termo que era muito usado na antiguidade para selar documentos ou recibos. E significava: a dívida está paga, ou missão cumprida. Um plano completamente perfeito e perfeitamente completo. Então, tudo aquilo que o Adão, ele trouxe de problema, Cristo, agora quando declarou está consumado, estava arrumando, estava consertando, estava pagando essa dívida que Adão ele cometeu. Tudo aquilo que Adão fez, Jesus agora ele veio para estabelecer, para trazer novamente, para consumar esse plano perfeito. Então agora a obra da cruz, ela não pode ser uma obra que apenas fica, eu entendi, eu sei. Não, é uma mudança. É uma mudança na vida de todo aquele que crê nessa obra. É uma mudança de natureza, é uma mudança de lugar, é uma mudança de posição. Agora é uma nova identidade, é um novo lugar, é filho de Deus. Né? Nós sabemos que existe só duas naturezas no mundo. Ou você está na natureza perdida, caída, ainda sob a influência do rebelde, do diabo, ou você agora creu em Cristo Jesus, você foi restabelecido novamente na comunhão com o Pai, e você agora é um filho de Deus que exerce a autoridade. E é isso que tem que ficar claro, um plano perfeito para resgatar a humanidade. Esse plano, ele entra desde a questão de ter pago essa dívida, mas agora também de nos colocar em outro lugar, em um outro patamar. É uma obra completa. E quanto mais a gente abre o coração para receber do Espírito Santo a revelação dessa obra, mais tesouros nós vamos encontrar, mais riquezas adentro dessa obra, porque é uma obra perfeita, ela é perfeitamente completa e completamente perfeita. Quando achamos que já entendemos tudo, o Espírito Santo vem com uma revelação nova, nos mostrando realmente que era um plano perfeito, foi um plano perfeito, uma mudança na história da humanidade. Daquilo tudo que o diabo planejou, Jesus estava dizendo, está consumado, tudo isso ficou para trás, agora é um recomeço para a humanidade, é um recomeço para o homem. Tudo aquilo que o diabo fez, agora eu estou trazendo novamente o homem para Deus, para o lugar que sempre era o lugar que o homem está, que nunca deveria ter saído. Mas agora Jesus faz esse plano, realiza esse plano, e nós sabemos que para o homem, ele veio pela graça de Deus, mas não foi mero acaso, não foi, coincidência, não. Jesus precisou se fazer homem, ir para a cruz, para o madeiro, receber nele todo o pecado, todas as mazelas, todas as chagas, toda a maldição, recair sobre ele. Ele é o nosso substituto.
Sabemos, já ouvimos tanto aqui, mas isso precisa ser claro, isso precisa ser crido. A cruz era o lugar do maior pecador, ele estava lá, nos representando, era o nosso lugar, por aquilo que Adão fez. E sabemos que todo homem deriva de Adão, então era o lugar da humanidade, mas Cristo tomou esse lugar. Cristo foi lá, obediente ao Pai, tomou esse lugar do maior no meio, para cair tudo sobre ele, para acontecer essa obra de substituição, a maldição sobre ele, para agora nós, crendo nele, sermos benditos, para agora governarmos em vida, uma nova natureza, uma nova identidade, sabendo que essa autoridade foi nos dada. Não somos mais um pobre coitado, somos filhos de Deus. Isso nos dá uma responsabilidade. A religião pinta, o Filho de Deus é só isso. Não, o Filho de Deus está aqui, essa é a origem do Filho de Deus, dessa obra perfeita. Então agora ele vive de maneira diferente. Ele vive em outro patamar, uma vida sobrenatural, com uma autoridade que Deus ele concedeu ao homem. Amém? E é interessante, irmãos, que aqui fica claro, só quero abrir um parêntese, sobre a cegueira do nosso inimigo. Vocês sabem o que causou a cegueira no diabo, irmãos? Um ser que via Deus na sua glória. Causou a cegueira nele foi o quê? O orgulho, a desobediência e a rebeldia. E isso fica claro, irmãos, nas duas naturezas. Quem está em Cristo é humilde, porque a palavra fala para nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. Humildade, irmãos. Uma pessoa que é humilde, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, para que ao seu nome se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo dela, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Percebam que a natureza do diabo, irmãos, está nas pessoas que desobedecem, que são orgulhosas e que são rebeldes. Estão ouvindo a verdade e se rebelando contra ela, desobedecendo ela, sendo orgulhosos com o que o Senhor está chamando ou o que o Senhor está alertando. Isso é um ponto que nós temos que entender, irmãos, porque isso precisa ser removido. Se há vestígios no meu coração de desobediência, rebeldia e orgulho, eu preciso renunciar, colocar na cruz de Cristo em nome de Jesus. E é tão gostoso, irmãos, pode passar, mas é tão gostoso a gente falar do nosso inimigo sendo derrotado, irmãos. Está consumado, tem um peso muito grande, irmãos. Está consumado, olha só o que a palavra fala. Ele, o nosso Senhor, cancelou as acusações contra nós, tudo aquilo que estava registrado contra você, tudo aquilo que estava, eu não quero pregar, mas não tem como, irmãos, tudo aquilo que estava registrado contra a sua vida, o pecado, tudo aquilo que você trazia, irmãos, da sua família foi colocado na cruz, Desse modo, ele desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou, irmãos. Aleluia. O nosso inimigo foi envergonhado. Por isso que você precisa entender quem você é. Você precisa entender o que Cristo fez por você. Quem Cristo é, onde o Senhor te colocou. Em Hebreus, visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, aleluia, para que pela morte ele aniquilasse o que tinha o império da morte. O diabo tinha o império, ele criou o império, e o nosso Senhor fez o quê? Aniquilou o império da morte. Agora eu te pergunto, quem reina na sua vida? A morte ou a vida? Porque se você tem medo da morte, esse império ainda está sobre você. Mas o Senhor está te chamando para o reino da vida, para o reino onde ele fala na sua palavra que ele aniquilou o nosso inimigo. Aleluia. O diabo não tem mais poder sobre mim, não tem mais domínio sobre você. A sua vida agora tem um novo Senhor, que é Jesus Cristo. A palavra fala em Romanos que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Foi estabelecida uma lei que é onde Satanás é o regente dessa lei, assim que se fala, eu acredito. Ele é aquele que comanda, ele é o cabeça, a lei do pecado e da morte, porque onde tem pecado, tem morte. Mas aí o nosso Senhor trouxe uma lei superior, uma lei maior, uma lei que está eficaz, efetiva, tem que ser eficaz na nossa vida, que é a lei do Espírito de vida em Cristo.
A vida onde tem Cristo, irmãos. A morte não governa mais, ó. Dessa forma, Deus estava reconquistando o direito de maneira legal, de maneira justa. Lá em João 1, capítulo 11, todos os que o receberam e creram, receberam o direito, o governo de novo, de serem feitos filhos de Deus. O homem perfeito, o Filho unigênito de Deus, derrubou Satanás. Isso é muito gostoso de falar. Para sempre. Ele foi destituído. Repita comigo. Ele foi destituído. Ele não me governa mais. Quem me governa? É Jesus Cristo. Hoje, o que Satanás mais se ressente é ver um filho de Deus genuíno, pois ele se lembra que esse era o seu desejo e agora ele se vê derrotado. Percebam como isso é maravilhoso, irmãos. Se você estiver posicionado no Senhor, você sabe como Satanás se vê? Derrotado diante de você. Se você for um filho genuíno, o diabo se vê derrotado diante de você. Como você se vê? Como você vê o inimigo? Como você vê as astutas ciladas dele? Elas não podem tocar em você, irmão. Elas não podem ferir você. Tudo que o Senhor quer é que nós ocupemos um lugar onde o diabo não pode nos alcançar, que é um lugar em Cristo, que é um lugar de autoridade, que é um lugar onde nós governamos com Cristo, onde nós reinamos em vida, irmãos. Não somos reinados nem dominados. Em Mateus 28, Jesus disse: é-me dado todo o poder, olha só, a autoridade no céu e na terra. Quem deu essa autoridade? Deus deu, pois foi tomado de Satanás legalmente. Jesus o venceu. Aleluia. Irmãos, quando o homem caiu e Satanás passou a ser o governante do sistema na terra, passou a governar a terra, Deus poderia ter ido lá e tomado de Satanás? Poderia, porque ele é Deus. Se ele quisesse, ele poderia fazer, mas aí ele daria uma arma para o diabo, porque Deus, uma das características dele é o quê? Justiça. Ele é justo. É dele já isso, é o caráter de Deus ser justo. Então todo o plano perfeito foi para, de maneira legal, tomar esse governo novamente, irmãos. Percebem como o nosso Deus é maravilhoso? O homem entregou de mão beijada aquilo de mais precioso que o Senhor tinha dado para ele. Mas Deus, por sua misericórdia, por seu amor, estabelece um plano. Vem a essa terra como um homem, morre a minha morte, leva meus pecados, leva as suas enfermidades, ressuscita com autoridade nas mãos. Olha que extraordinário, Aleluia. irmãos. Nos próximos slides que faremos no próximo domingo, nós traremos, irmãos, você não pode perder. Porque agora vai ser estabelecido em nome de Jesus, na minha vida e na sua vida, o lugar que Cristo nos chamou para estar. Você não pode perder. Diga assim, eu não vou perder. Não aceite ser roubado. Se até hoje em alguma área temos sido roubados, a partir de agora isso acaba. O diabo foi derrotado. Jesus venceu, irmãos. Aleluia. Jesus venceu, isso é glorioso. Foi consumado a obra em nome de Jesus. Amém? Irmãos, era isso que queríamos trazer. Nós temos muita coisa para falar ainda. Aqui foi só uma introdução. Fizemos só a introdução do tema autoridade, temos o tema missão da igreja, temos o tema honra, temos o tema plantados na igreja local. E é o lugar, irmãos, onde o Senhor quer nos colocar, um lugar de fé, um lugar de verdade, um lugar onde vamos reinar. O que nós aprendemos hoje? Deus é um Deus de autoridade. Ele é o autor da autoridade. Aleluia. Ele criou o homem e deu autoridade para o homem. O homem desobedeceu e entregou para o diabo. O diabo veio e estava reinando sobre a terra, criou o império da morte. Aí o nosso Senhor nasceu. O nosso Senhor carregou sobre si a morte, a nossa morte, os nossos pecados. E o que o nosso Senhor fez? Aniquilou o que tinha o império da morte. Aleluia. E ele toma para si novamente a autoridade. E nos próximos slides aprenderemos como nos posicionar na autoridade que recebemos do Senhor. Amém, meus irmãos? Era isso que queríamos trazer hoje em nome de Jesus.